Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 8 de junho de 2024, né? Estamos começando mais um momento, João 3:30. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Nessa hora vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora a gente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora, Pai, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo esta palavra, entra com providência, com saúde, com cura, com libertação. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Se tiver alguma mãe solo, Pai, que não sabe o que fazer sem direção, que o Senhor possa estar entrando com providência neste dia. Senhor, visita os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Senhor, visita, Pai, o Rio Grande do Sul, visita a nossa nação, visita os moradores de rua, visita, Pai, essas pessoas que estão na rua, que foram despejadas, Pai, e não tem para onde ir. Muitos estão na rua porque não tem opção, outros porque verdadeiramente escolheram seguir as drogas, a prostituição, mas muitos, Pai, não tiveram oportunidade. Que o Senhor possa estar mudando a história desse povo. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Visita os hospitais, Pai. Visita ali, Pai, a ala de queimados, a ala de crianças, Pai, que está passando, Pai, por situações de cirurgia, que está precisando, Pai, de uma vaga na UTI. Entra com providência, com socorro. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, a gente está na maratona aqui de 1 Pedro, tá? E a gente vai estar lendo 2 hoje, tá bom? A gente leu 1, hoje a gente vai estar lendo 2. Que Deus venha falar comigo e com você grandemente, tá bom? Portanto, livre-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, desejam de coração um leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, a pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelo homem, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois, assim é dito nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, olha só que lindo, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creram tropeçaram porque desobedecem à mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, olha que lindo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Que palavra! Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, Senhor, fala comigo, Pai. Senhor, fala comigo para ministrar aquilo que o Senhor tem no meu coração, ao teu povo. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu já estou falando tremendamente, né? A gente vê que aqui é uma palavra que ela já começa falando assim, ó. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Igreja, a partir do momento que vocês servem a Deus, que nós passamos a servir a Deus, nós não podemos ser hipócrita. E é o que mais tem. A hipocrisia é algo latente no meio das igrejas, dos ministérios. Mas a igreja física, pessoas que realmente não tiveram encontro com Deus, elas mentem, elas enganam, elas se fazem de bonzinho, de santo. Isso é muito complicado, sabe? Porque nós servimos o Deus que ele não faz parte desse tipo de situação, né? Por quê? Porque nós somos regenerados. Então, se nós somos regenerados, nós temos que agir de maneira diferente, entendeu? Nós temos que nascer de novo. Se você mentia, você não mente. Se você roubava, você não rouba. Se você fazia parte de pessoas que enganam, que é a favor da mentira, da prostituição, você não pode mais. Isso não lhe cabe.
Isso não cabe mais a nós. Entendeu? É a velha criatura. As coisas dizem, eis que tudo se passou. O velho se passou, agora é tudo novo. Então a gente não pode. Nossa, a etiqueta da roupa tá me coçando. Depois eu corto. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Não condiz. Aí ele vem no 2 e diz assim, 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejos de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então assim, a gente provou que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é benigno, que o seu amor foi tão grande que ele deu seu filho unigênito por mim e por você naquela cruz. Por que a gente vai praticar as coisas erradas, né? Então, a gente tem que desejar de coração, né? Ter uma fome desenfreada pela palavra do Senhor para fazer aquilo que é certo, porque o nenê, ele sente fome, né? Ele começa a sugar assim. Quem já foi mãe e que já amamentou no seio, gente, eles até cortam. Meu bico do meu peito com meu primeiro filho quase caiu, ficou na pontinha. De tanto que eu não sabia dar direito, mamãe, né? E ele pegava, mordia, sangrava, era coisa horrorosa, né? Mas o quê? Mas eu permaneci ali, continuei dando até cicatrizou, calejou, né? E ele mamou até 1 ano e 10 meses. Então, a gente vê que isso é necessário, né? O leite materno. Porque o que acontece, né? É uma exortação. É você ser regenerado, né? É você, esse leite espiritual aqui, ó, como criança recém-nascida, deseja de coração leite espiritual. Então, as crianças desejam mesmo, somente no peito, ela mama, gulosa. Você chega a ver o barulho, e é algo tão bonito. E a gente tem que desejar, né, algo puro, né, para que a gente possa crescer na salvação. A pureza é necessário. O alimento da palavra de Deus, a mudança de dentro para fora. A gente não só muda na aparência, a gente muda em tudo. No nosso comportamento, principalmente na nossa moral, no nosso caráter, né? Agora que provaram que o Senhor é bom. Ainda mais quando a gente prova da bondade de Deus, sabe? Porque Deus, ele é misericordioso, gente. Deus, ele não mente. Então, a gente tem que ter a mente de Cristo, né? A gente tem que ter um ato de provar, né? Que Deus, ele é bom, porque ele já provou que ele nos ama, dando o seu filho amado, né? E nós que somos crentes, devemos ansiar, né? Por este alimento espiritual, por esse alimento que é a palavra de Deus, sabe? Que nos alimenta, que é a palavra de Deus, né? É uma marca espiritual do crente. Esse alimento, né, de busca espiritual, né? Porque a gente necessita buscar. Igreja, não, eu não consigo entender como é que tem gente que fica na igreja só o azeite da viúva, só a lepra de Naamã. Gente, não. A Bíblia, ela é riquíssima. De Gênesis a Apocalipse, ela tem ensinos maravilhosos para mim, para você. E se você não se alimenta deste leite, você não vai, você vai ficar uma eterna criança. A gente tem que crescer, a gente tem que anseiar. E é necessário. E pra gente crescer, a gente tem que buscar, né? Então a gente tem que deixar aquilo que não agrada a Deus. E as pessoas não gostam disso, não gostam, né? E assim, principalmente quando você está em Cristo, que você anseia pelo Senhor, você é por uma mudança, você não é hipócrita, você não faz parte das coisas erradas, né? De situações desagradáveis. Então, você é uma pessoa madura, você é uma nova criatura em Cristo, é você. Sou eu que tenho que fazer a diferença. Mesmo que aquela pessoa esteja 50 anos na igreja achando que está servindo a Deus, está com imaturidade, está com rancor, tá problema dela. Cada um vai dar conta de si para Deus naquele grande dia. Então aí vem mais aqui. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão, né? Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, quem é a pedra viva na minha, na sua vida? É o próprio Cristo, né? Cristo é a pedra viva, Cristo é a pedra angular, né? Cristo é a pedra viva, né? É a pessoa de Cristo, a persona de Cristo que se fez viva aqui na terra, que se fez homem para que você estivesse aqui, né? Além disso, Cristo é uma pedra vivificante. Cristo é como o Filho de Deus. Cristo é tudo, né? Ele tem a vida em si, ele é a vida. Ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é o caminho,
a verdade e a vida, entendeu? Então, assim, ele foi rejeitado pelos homens, né? Mas foi escolhido por Deus e ele teve que ser rejeitado, né? Então, assim, ele sofreu hostilidade, incredulidade, sofre até hoje contra Jesus, né? Quantas pessoas rejeitam Jesus, né? Quantas pessoas rejeitam Jesus? Até dentro da igreja, né? E a exaltação dele por Deus, ele tem que ser, e ele é exaltado por Deus. Então a gente vê que é algo que a gente tem que buscar, esse crescimento. Porque você só consegue entender que Cristo, ele é a pedra viva, que ele é o crescimento, que ele é tudo quando você se entrega verdadeiramente. Ele não é misticismo, é algo real, né? É algo que a gente precisa viver. E diz aqui no 5 também, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, né? Por quê? Os crentes são pedra viva, por quê? Né? Porque somos pessoas, né? E Cristo extraiu vida de mim e de você através do quê? Da morte dele na cruz. A partir daquele momento, a gente era morto. A partir do momento que a gente aceitou Cristo, a gente passa a viver. Então, nós somos pedra viva, porque ele nos extraiu, ele nos tirou, ele nos aproximou a ele, né? Então, nós temos um espírito vivificante agora, né? E esse espírito, ele anseia pela presença de Deus, né? E ainda mais, ele deixou o Consolador para comigo e para com você. Nós temos um Espírito Santo de Deus que consola a minha vida e a sua constantemente. E a gente tem que pensar bem, muitas vezes, e refletir, né, sobre as palavras que Jesus deixou para mim e para você. Pelas palavras que o Espírito Santo de Deus deixou, que Deus deixou inspirada pelo Espírito Santo de Deus, de Gênesis, Apocalipse para mim e para você. A gente tem que estar sempre atento à palavra do Senhor, né? Porque nós somos o quê? Uma casa espiritual. É um sentido metafórico, mas nós somos espiritualmente a casa. Uma casa formada pelo Espírito de Deus, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em mim e em você. A partir do momento que a gente levantou a mão, aceitou Jesus e a gente crê, a gente passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Independentemente se você fala em língua, se você não fala, se seu ministério é tradicional, que não é, você é diferente, você tem obrigação de ser diferente, porque você representa Cristo. Então, a gente tem que entender isso. A pedra viva, ela é exaltada. Que essa pedra é Cristo, através de quem? De mim e de você, né? E o templo serve o quê? De morada do Espírito Santo de Deus, né? É um cenário que mostra que a gente crê que somos diferentes, né? A gente não pode, né, tá se alimentando de coisas que não edificam a Deus, né? Porque todo corpo de crente, todos nós, né, somos como sacerdotes, devem ser. Nós temos que refletir a santidade de Deus, nós temos que ter, né? Porque o sumo sacerdote, ele refletiu santidade. Então, nós somos cristãos, pequeno Cristo. Então, nós temos que refletir a santidade de Cristo na nossa vida, né? Nós temos que oferecer sacrifícios espirituais, interceder pelos homens diante de Deus, né? Como assim sacrifícios espirituais? Espiritual, porque sacrifício feito por Cristo não revoga. Não tem, nosso sacrifício é espiritual, é rejeitando a mentira, o engano, a prostituição, a adultério, a mentira, a falsificação, tudo que não provém de Deus a gente rejeita, né? Então a gente está fazendo sacrifício espiritual, a gente está matando a carne para vivificar o espírito. E isso tudo vai fazer com que o inimigo, ele lança a seta, lança os pratos, mas a gente tem que estar firme, porque ele vem com várias oferendas para mim e para você, né? Mas nós temos um corpo dedicado ao Senhor Deus. E por isso nós temos o quê? Sacrifícios de louvor a Deus, sacrifícios de prática do bem, praticar o que é certo. Se seu irmão está com fome, você ajuda. Se você vê alguém necessitado, você ajuda. Se você não tiver nenhum real, você ora. Irmão, eu não tenho, mas eu tenho o meu que eu posso dar uma coisa. Gente, tem gente que se ajunta tesouro para si. É louco, sabe? Mas não ajuda o próximo. Tem gente que é avarento demais, entendeu? Aceitáveis a Deus mediante a obra do nosso mediador Jesus Cristo. E os crentes são pedras vivas que constituem num templo espiritual, em que, como sacerdotes santos, oferece sacrifícios espirituais. Então, nós estamos sacrificando como espiritualmente, né, para Deus. E isso é muito importante. Nós temos essa bagagem. Então, nós temos que fazer por isso. Porque quando fala que Cristo é a pedra angular, ele é, né? Ele é a pedra angular que determinava o projeto e a orientação do edifício, né? Que Deus fazia através dele. Porque ali foram construídos a igreja primitiva, né? A salvação,
né, dos crentes, a mudança, nós somos enxertados na videira verdadeira, porque nós não éramos judeus, mas ele nos enxertou, né, através da cruz ali. O projeto que era para os judeus foram para nós. Então ele fez muita coisa, né? Então a gente tem que o quê? Confiar somente em Cristo, né? Mas a gente fica evidente também que os que confiam, tem uns que confiam em Cristo e outros que não confiam. Uns rejeitam e outros aceitam. Então, mas é a escolha dele. Ele quer rejeitar, problema dele. Mas nós que cremos, nós não vamos tropeçar, nós vamos prosseguir pro alvo que é Cristo. E sempre, igreja, ter a certeza. Se eu morrer agora, eu sou salvo ou não? Eu tenho certeza da minha salvação. Mesmo eu não sendo perfeita. Mas Deus sabe quantas coisas eu não me envolvo. Eu faço de tudo para mim não me envolver com coisas alheias erradas. E eu tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se você cair agora e morrer, você vai para os braços do Pai? Ou você vai para o Satanás? Tem que ter certeza, né? Aí o 7 diz assim: portanto, para vocês que os creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, né? Se crê, é precioso. Se você não crê, a gente que crê é precioso demais, igreja. Você imagina o sacrifício de Cristo naquela cruz para que eu e você estivéssemos aqui. E a gente sente a presença de Deus, a presença do Espírito. Aleluia. A gente sente Deus falando comigo, falando com você em pequenas coisas. Esse é o Deus que a gente serve. Quando a gente abre a palavra, Ele fala conosco. Quando a gente louva, Ele fala conosco. Porque Ele quer que a gente fale com Ele. Porque Deus é Espírito e convém que adora em Espírito e em verdade. Diz mais assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Muitos rejeitaram, né? Quem rejeitou, problema de quem rejeitou. Mas a gente que aceitou, a gente está lutando para ter a vida eterna com Cristo. Aí no 8 diz assim: e a pedra de tropeço, a rocha que faz cair, para muitos ele é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ela faz cair, né? Os incrédulos que são, né, que não querem nada com Cristo, aqueles que rejeitam, Cristo é uma pedra de tropeço, né? Vai ser, né? Os descrentes, Cristo é uma pedra de tropeço, né? Para os incrédulos, Cristo é uma pedra de tropeço, porque a determinação da destruição eterna para eles já está condenada, mesmo que eles não queiram. Ah, que nada, que inferno, que nada, eu quero mais é curtir minha vida, eu quero viver. Igreja, é muito típico de quem não aceita Cristo ter aquela fala assim: gente, eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz. Igreja, o que importa? Deixa a pessoa viver. Porque a sua vida que você vive aqui hoje é a sua escolha, o seu passaporte para a vida após a morte. Quando a gente tem filhos adolescentes, jovens, muitas vezes ele vem com ideia: ai, mãe, mas olha, eu gosto de menina, eu gosto de menina. Oi, eu ensino isso aqui para você? Não. Aqui em casa eu não aceito. Quando você tiver de maior, o que você quiser escolher, problema seu. Mas como mãe, pregadora da palavra, eu não vou aceitar. E você conhece a palavra, você não teve o encontro com Deus, mas você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Jesus. Mas se você, depois de seus 18 anos, quiser viver a sua vida e achar que isso tá bom, problema seu. Eu, como mãe, vou continuar orando e intercedendo para você voltar para o caminho certo. Mas a vida é a escolha deles. Então, você escolheu? Você rejeitou a Cristo? Você está incrédulo? Ai, eu quero ser feliz. Ai, porque eu nasci assim. Você nasceu assim, nada. É cromossomo X e XY. Não tem homem e mulher. É homem ou mulher. Não tem isso. O resto é seta do inimigo para perturbar a mente dos outros. Aí, se você acha que você é feliz assim, que viva. Mas a partir do momento que você morrer também, você vai ser feliz no lugar que você estiver. Não adianta. A gente tem que parar de querer forçar as pessoas. Enquanto seus filhos são de menor, ele tem obrigação, sabe? De fazer aquilo que você ensina. Mas depois que ele cresce, cada um segue o seu caminho. A gente vai orar e vai interceder. É só isso. É que eu falo. Eu falo por mim, eu tô falando de mim aqui em casa. Eu tenho 2 adolescentes, um de 14 e um de 17. Então, é o que eu falo. Filho, a mãe ensina o que é certo. Agora, se você quiser escolher o que é errado, enquanto você estiver embaixo do meu teto, mas depois que você sair, problema seu, se vira. Não vou deixar de amar, mas não vou apoiar o que é errado. De jeito nenhum. Já falei, se for preso, eu não visito. Se fizer, não vou, porque eu ensino o que é certo.
né? Então, a gente tem que ter essa conduta, essa postura de servo e servo de Deus. Entendeu? Você ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará, como dizem em provérbio. Mas caso aconteça, ele vai ter que colher o que ele plantou. Entendeu? Não é que você é uma mãe ruim, não. Eu sei a mãe que eu fui, eu sei a mãe que eu sou. Então, filho, se você escolheu o caminho errado, o problema é seu. Não conte comigo. Vou te amar, vou orar, vou interceder, mas não vou dar um palito. Não dou um palito, igreja, não dou. Você tem que aprender a voltar pro caminho certo sozinho. O filho pródigo gastou tudo, agora você vai ter que reconhecer que na casa do pai tinha o melhor. Agora tá comendo as bolotas já porque você escolheu. E assim vai. Diz no 9 assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povos, mas agora são povos de Deus. Não havia recebido a misericórdia, mas agora receberam. Olha, igreja, como rejeitar um Deus que fala que nós somos sacerdote santo, que nós, manda chede como naira manda sai, né? Que ele diz que a gente é a geração eleita por Deus, povo escolhido de Deus. Igreja é algo muito forte. E a gente simplesmente rejeitar por capricho, por orgulho, não tem lógica. Por que uma geração eleita, né? Porque Israel era chamado povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus era Israel, né? E também os crentes, hoje nós crentes, né, pequenos Cristo, somos dominados de escolhidos, de eleito também. É muito importante isso. É algo muito sério, igreja, sabe? Aí as pessoas vêm querer denegrir, diminuir a cruz. Não pode. É inaceitável isso, né? Então, o povo de Deus que rejeitou o Senhor, os judeus até hoje, problema deles. Vai ter o tempo certo deles encontrar com Deus. Mas nós somos aqui, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outrora nós estávamos nas trevas, fazendo aquilo que era errado, né? Agora, antes nem sequer era um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia do Senhor. Ali na cruz, quando o véu se rasgou, passamos a ter livre acesso, né? O único intercessor entre você e Deus é só Jesus, né? Então é com ele. Dê glória a Deus, aleluia. Glorifique o nome do Senhor sempre, entendeu? Porque não é fácil. Porque Israel, né? Israel não é o povo de Deus. E os gentios, né? Israel é o povo escolhido de Deus. Mas os gentios, Deus escolheu. Mas nós somos enxertados. E é maravilhoso. Entendeu? Aí no 11 diz assim: deveres sociais dos cristãos. Amados, insistem que, como estrangeiros peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então, a gente tem que dar bom testemunho, igreja. E é fácil dar bom testemunho? Não é, igreja. Por quê? Porque a gente vai estar lidando com pessoas de mau caráter, mentirosas, de mau índole. Pessoas que o diabo usa e pessoas que usam o diabo. Então, assim, é muita coisa, né? Então, por que estrangeiro e peregrino? A gente já leu isso. Porque nós somos simplesmente peregrinos na nossa terra aqui. A nossa pátria, né? Que a nossa pátria é na Nova Jerusalém. Entendeu? Então, a gente tá aqui simplesmente como estrangeiro. A nossa cidadania é a cidadania do céu. Então, nós devemos ficar o quê? Separados da corrupção do mundo. A gente tem obrigação de separar da corrupção do mundo, não ceder a desejos pecaminosos e destrutivos. Nós temos essa obrigação. E muitas pessoas acham que é normal, né? Ontem mesmo, eu tenho uns parentes do meu pai, que já tem uns 5 anos que eu não via, porque eles participaram de algo errado. Eles são de uma religião aí, sabe? E aí, que bate na porta dos outros todo dia de manhã. Mas é uma pessoa que não dá uma agulha pra ninguém. Umas pessoas avarentas. E aí, depois de 5 anos, eu tenho que resolver uns negócios. Eu fui lá.
Cheguei lá, bati no portão. E aí demorou, mas ele saiu. Eu falei, ó, eu trouxe esse papel pra você, assim, assim, assado. Aí eu falei, pode fechar o portão, porque eu não ia entrar. Mas quem é a missionária? Quem é que serve a Deus? Quem é que é escolhida de Deus? Sou eu. Porque se ele fosse homem de Deus, se ele fosse servo verdadeiramente de Deus, ele não tinha aceitado as coisas erradas e ter falado pra mim assim, nossa, mas fulano não tem casa. Então, a minha irmã também não tem casa. E não é por isso que a gente foi roubar o que é dos outros. Então, assim, caráter e moral é só pra quem tem. E aí eu peguei, dei o papel pra ele, sei que ele tava todo desconfiado ali, tal. Eu peguei, aí depois eu peguei na mão dele e eu falei assim, olha, eu não tenho raiva de vocês, de jeito nenhum. Eu só não aceito as coisas erradas. Sabe por quê? Porque eu subo no altar, eu prego, eu oro. Então, assim, eu conheço a palavra e a palavra não me diz que eu posso ser conivente com as coisas erradas de ninguém. E eu não sou igreja, não adianta, pode ser meu marido, pode ser meu filho, pode ser quem for. A gente não pode. Então, a gente tem que manter uma postura. Não tem como, igreja, sabe? E é tão interessante que esse 11 aqui fala muito comigo e com você. Amados, insistem que vocês, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, é uma luta constante. Contra a minha alma, contra a tua alma. Mas a gente tem que permanecer o quê? Firme no Senhor. Não desistir. Você tá entendendo? Porque nós somos separados da corrupção do mundo. Não devemos ceder aos desejos pecaminosos e destrutivos. Ai, olha, faz esse suborninho aqui. Ai, faz isso, faz isso. Não, não faço porque eu sou servo de Deus e meu Deus não está nessas coisas. Aí no 12 diz assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Como assim? Se eu não dou bom exemplo? Ô, igreja, as pessoas podem falar, ah, eu não gosto dessa Nadira, essa Nadira é isso, aquilo. Mas vai perguntar por que não gosta de mim. Por quê? Aí, não apoio, não dou brecha, não quero, não aceito, mentira, falsidade, inveja, não faz parte da minha vida com Deus. Eu não posso aceitar. Então, eles observem que é denegrir a minha imagem, problema deles, mas eu não posso, de maneira nenhuma. Se eu me examino e eu tenho que ter as minhas boas obras comprovadas perante a Deus. Você tá entendendo? Porque nós temos que ter essa observância, essa vigilância, esse cuidado, né? No nosso discurso, na nossa vida para com Deus. Porque uma coisa, a avaliação do homem que faz de mim não me interessa. O que me interessa é o que Deus fala de mim, a avaliação de Deus com a minha pessoa. Porque a minha alma eu vou dar conta para Deus. Não é para Maria, João, Tiago e Pedro de jeito nenhum. Então eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para servir a Deus e fazer o que é certo para glorificar o nome do Senhor. E aí quando eu cheguei lá com o papel, né, para entregar para ele, eu falei assim, nossa, ela entendeu que ela estava errada. Ela pediu o uso capião de uma casa, sendo que ela é herança, né? E aí ela desistiu depois de 10 anos, 11 anos de oração e de jejum, 12, 13 anos, minha filha tá com 14, né? Quase 14 anos de oração e de jejum, ela desistiu, né? Entendeu que ela estava errada. Mas, igreja, tem gente que não aceita, é a favor desse tipo de coisa. Que Deus que eu sirvo que pratica isso? Não, meu Deus, não é a favor desse tipo de coisa, de roubo, de engano, de mentira, de fracasso. Isso não pertence ao servo de Deus, de jeito nenhum. E mais aqui, a gente, porque o quê? Porque para o julgamento, o castigo final, aquilo que você fizer aqui, você vai dar conta naquele grande dia, não vai ter para onde correr. Porque a vida virtuosa do crente pode influenciar o incrédulo a arrepender-se e a crer. Parece que não, mas a minha vida influencia pessoas. Mesmo aqueles que tentam negar a minha imagem, vê que eu sou diferente. Não adianta. Eu não posso ser crente de querer expulsar demônio e tá com falsidade, com mentira, com inveja, chegar na casa dos outros. Ai, fulano que rouba. Não, que negócio é esse? Sangue de Jesus tem poder, Deus não dá nesse negócio não, mulher. Gente invejosa que fica assim, com inveja das coisas dos outros. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e isso não pode produzir na minha vida e na sua de maneira nenhuma. Aí ele vem aqui e diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviado para punir
os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito e amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Então, assim, a gente tá aqui, ele tá dizendo que a gente tem que o quê? Respeitar as autoridades, ok? Nós temos que submeter as autoridades. Toda autoridade legítima é proclamada por Deus, né? Pedro tá falando aqui que autoridade, nós temos que submeter as autoridades, né? As autoridades legítimas, independentemente de sermos crentes que exerçam autoridade. O reconhecimento das autoridades legalmente constituídas é necessário, tem que ter autoridade para o bem maior das pessoas, porque sem autoridade, né, porque é necessário para cumprir a vontade de Deus, o mundo seria uma desordem. Um exemplo, você vai para o trânsito, você não pode, o meu carro é final, eu não sei, esqueci agora, mas ele não pode pegar a marginal de terça-feira. Se eu for, eu vou estar infringindo uma lei. Então, a autoridade, automaticamente, ele vai me punir com uma multa e perca na carteira. Mas Deus já deixou a lei para isso. Porque sem lei, sem regra, o mundo seria uma desordem total. Então, as autoridades estão aí para nos punir. Salvo que, algumas vezes, né, a autoridade, ela abusa. Mas a realidade é que ela está para nos punir. Porque toda autoridade é constituída entre os homens, né? Entre os homens de Deus para dos homens, a autoridade estabelecida entre os homens, dependente de Deus, ela tem que existir. Sem autoridade, a bagunça é geral. Indiretamente, quando a pessoa desobedece a um governante humano, né, e desobedece a Deus que ordenou o sistema de governo humano, o que acontece? O rei, ele pune. Então, as autoridades, elas são instituídas por Deus. Então, não tem para onde a gente correr, né? Porque nós somos nos governantes humanos. Apesar que nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós estamos nessa terra ainda, né? Mas olha só, o que acontece, né? Ai, meu Deus. Então, o que acontece? A gente tem que obedecer. Então, assim, aí a gente fica evidenciado a obediência, né? E a violação da lei de Deus não pode. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo como cristão, né? A gente lê ali em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha ardente, eles foram porque eles não se dobraram ao rei. Todo mundo se curvou ao rei, né? Pensa assim, 100 pessoas se curvando e 3 em pé. Então, eles foram para a fornalha ardente porque eles não adoraram o rei. E Deus estava com ele na fornalha ardente, né? Tinha 4 homens lá com ele. O próprio Jesus, o próprio Deus estava lá. Por quê? Porque eles estavam obedecendo uma lei, os mandamentos de Deus. Não servir a outros deuses, não adorar a outro Deus. Então, Deus estava com ele. Salvo que quando você faz alguma coisa errada, como é que Deus vai como é que se diz? Te defender. Não tem como, né? Não tem jeito. Aí, ele diz mais aqui assim, ó. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem o irmão e temam a Deus e honrem o rei. Então, assim, tem que temer a Deus, tem que tratar a todos com respeito? Tem. Mas não é por isso, né, que a gente vai se submeter a fazer aquilo que não agrada a Deus, né? Porque o bom cidadão refuta as falsas acusações, né? Feitas contra os cristãos. Assim, recomenda o evangelho dos incrédulos. Então, não adianta. Não tem como. Não vai. De jeito nenhum. Aí ele diz mais aqui. Silencia a ignorância, a boa cidadania. Né? A gente tem que ter uma boa cidadania. E nós temos que ver o quê? Como pessoas livres, não autorizada a rebelião. Né? Nós não podemos fazer rebelião contra as autoridades constituídas por Deus, né? Mas os crentes que se submetem livremente a Deus e às autoridades terrenas, nós somos livres para aceitar o que é certo e o que é errado, entendeu? E mais, essa submissão muitas vezes entra em conflito quando
afronta a parte que diz respeito a Deus, né? Nós não temos desculpa para fazer o mal. Não dá. É inaceitável. Crente que mente, que rouba, que participa de falcatrua, sabe? Que desvia dinheiro, esse tipo de coisa. Esse tipo de liberdade, nós temos que ter a liberdade genuína de servir a Deus, né? Exercida debaixo da lei de Deus, né? Uma liberdade não licenciosidade para fazer tudo o que quisermos. Aí eu sirvo a Deus, mas fulano tá roubando, eu vou roubar também. Deus não tá nesse negócio não, se aveste. Deus não tá nesses negócios. Então, a gente não pode pegar a liberdade, né, para fazer o que quisermos de maneira pejorativa, mentir, enganar, denegrir a imagem. Gente, o que mais tem de gente que diz que é crente, que serve a Deus fazendo esse tipo de coisa? Deve ser crente, porque o crente que crê em Deus de verdade não faz isso. Deve crer no diabo, na mentira, porque nós somos cristãos, pequeno Cristo. Então, a gente é inadmissível no meio das igrejas, no monte de lugar que a gente vai ter esse tipo de gente mentiroso, pilantra, safado, sabe? Que dá nojo, eu tenho nojo desse tipo de gente. Imagine Deus como é que não fica repugnado. É terrível, 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 terrível. A banalização do evangelho é demais. Escrevos, sujeite-se a seus senhores como todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Quantas vezes a gente sofre injustamente? Gente, já perdi as contas de quantas vezes eu sofri injustamente por amor a Cristo. Caluniada, perseguida, defamada. E tem gente que quer ver assim, quer ver você na chão. Quer denegrir você a todo custo, né? Então, assim, quando ele fala desses escravos aqui, fala dos escravos domésticos, né? Que tinha uma formação funcional ali profissional ali junto com seus senhores. Então, mas nós como cristãos, né? Somos escravos de Deus, das coisas de Deus, né? Não que é certa a escravidão, mas é um tipo de escravidão que fala assim, servir ao seu Senhor, servir a Deus com integridade, entendeu? Porque Deus tem princípios, Deus é um Deus moral de princípios. Os ensinamentos aqui que Pedro dá para mim e para você, tá relacionado entre patrões e empregados, então tem que ter um respeito, né? E hoje em dia a gente vê muitos patrões, sabe, que subjugam, que humilha, sabe, que maltrata. Gente do céu, é complicado. Eu já passei por lugares onde o patrão humilhava, xingava, que eu falo, meu Deus do céu, olha, é só o Senhor mesmo. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então, mas é por quê? Por submissão à autoridade, né, constituída por Deus. Muitas vezes a gente aguenta, mas não é fácil, né? E também o crente se submeterá ao ponto de sofrer de modo injusto, caso seja a vontade de Deus. Gente, quantas injustiças, calúnia, né? Quando você trabalha em lugar, as pessoas perseguem você, caluniam. Só que as pessoas têm que entender que nem todo mundo é igual, né? Tem pessoas diferentes ainda, que de caráter e princípio. Que o que você é, você é. Eu sou daquele tipo, eu tenho que ser o que eu sou em qualquer lugar que eu for. Porque eu sou missionária na Nadir, então eu tenho que ter princípios e caráter, eu não abro mão. Do jeito que eu tô aqui falando com você, eu sou em qualquer lugar que eu vou e não adianta. Eu sou assim. Isso incomoda muito. Porque as pessoas são falsas, são mentirosas, sabe? E acham que você é também. Mas nós não podemos ser. Aí diz aqui no vídeo, pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Se você cometeu mal, você mereceu. Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Tá sofrendo porque você fez o bem? É louvável diante de Deus. Deus, ele tá vendo. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam nos seus passos, né? Então, a gente foi chamado para suportar mesmo. E tem coisas que a gente suporta, nossa, tem que suportar com paciência. A injustiça não é fácil. A injustiça, igreja, meu Deus do céu. Se eu contar pra vocês quanta injustiça eu já sofri, que teria que falar assim, meu Deus, é por amor a ti. Porque se não fosse por amor a ti, eu não aguentava. Eu tenho que esperar o Senhor fazer justiça, né? Mas faz parte do plano de Deus muitas vezes para a vida do cristão.
testar, né? Isso é uma característica importante da verdadeira graça de Deus, experimentada pelos cristãos, por aqueles que vivem a palavra de Deus, que você vive, você lê, você tem que viver. Porque aqui não é um livro qualquer. Esse livro é um livro, um mistério, né? Onde a gente aprende muito com Deus. E isso é muito importante, né? E ele diz mais aqui, Cristo sofreu no lugar de mim, de você. E Cristo é o exemplo supremo, né? De sofrer o mal por ter feito o bem. E ele foi caluniado, ele foi cuspido, foi defamado, foi tudo. Por amor de mim e de você, foi mutilado. Ele foi moído pela mim e pelas suas transgressões, né? Sua experiência como servo, salvador e sofredor transforma o sofrimento dos seus seguidores de desgraça em privilégio. Então é um privilégio servir a Cristo. Gente, a gente não dá para entender o que Cristo passou naquela cruz. Foi algo surreal, né? Mas nós temos o privilégio de servir e como pequeno cristão, né? Que é o pequeno Cristo, a gente tem que fazer a diferença nessa terra e não é fácil. Diz assim, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Cristo não cometeu pecado, não foi encontrado engano na sua boca. Mesmo assim, ele foi como ovelha muda para o matadouro para que eu e você estivéssemos aqui. Para que eu estivéssemos falando do amor dele para você. Olha, que exemplo, né? Notável de submissão, né? O nosso Senhor teve. Um exemplo, né? Então não tem nem como expressar o que Cristo fez por mim e por você. Diz no 23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça. Mas o que ele fazia? Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é que julga com justiça? É Deus, né? Então, os nossos pecados estavam sobre ele, né? E ali Cristo, quando foi oferecido a obra de Cristo ali na cruz da redenção, né? Foi muito além de um mero exemplo, foi algo que ele viveu, né? Aqui mostra que o caráter vicário da expiação, né? A morte de Cristo ali foi um caráter assim que ninguém no mundo nunca mais vai fazer o que Cristo fez, porque Cristo foi o único sumo sacerdote, o único, sabe? Então assim, a expiação dele, o caráter vicário, ele foi como cordeiro sacrificial, ele morreu por nossos pecados, né? O inocente pelos culpados. Olha, gente, é muita coisa, né? Ele foi pro madeiro, né? Ele foi pra cruz por mim e por você, né? A fim de quê? A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para Cristo, para a justiça, para o que é certo. E aí você vai ficar mentindo, enganando? Você vai ficar fraudando, roubando? Você vai ficar se prostituindo, enganando? Que noiva suja de Cristo é você? Que se prostitui, que se vende por qualquer moeda, como Judas, pelo amor de Deus. Depois se suicida, que foi o que Judas fez. Porque João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira, e é suicida desde a fundação do mundo, né? E aí, igreja, é bem complicado, né? A fim de que morresse para o pecado e vivemos para a justiça. A influência da cruz na nossa vida é a santificação. Nós temos que ser santos, nós temos que nos santificar a cada dia. É algo notório. Entendeu? Nós precisamos, né? Por quê? Para que nos leve a uma vida que representa a Deus como instrumento de justiça. Porque tem muita gente que não representa a Deus, não representa a Cristo. Tem gente que é avarento, que é mentiroso, sabe? Então nós somos curados, né? Nós somos uma referência da cura física de Cristo, né? Porque assim, ele nos libertou da morte para o pecado. Cada vez que deixamos de mentir, de enganar, de prostituir, nós estamos sendo curados, nós estamos sendo libertos. É algo maravilhoso, que é só em Cristo, né? E essa cura aí inclui o quê? A expiação vicária da cruz ali, o pecado de Cristo, né? É uma cura espiritual também, porque a gente passou da morte para a vida, né? É outra maneira de asseverar que a morte de Cristo dá salvação aos que confiam nele. Oi, meu amor. A morte de Cristo, vem cá, dá salvação para todos que nele confiam, né? Você confia no Senhor? Então você é salvo. Nossa, que carro bonito. Então você é salvo, tá? Você está em Cristo. Você é nova criatura. Olha que lindo. Meu bem? Então, a gente tem por obrigação de servir a Deus com caráter. Nosso Deus é um Deus moral. Ele fala no 25 assim,
Ele mesmo levou, no 24, ele mesmo levou em seu corpo o nosso pecado sobre o madeira, a fim de morrermos para o pecado e vivemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pelas feridas de Cristo, pelas suas pisaduras, como diz aí, 53, nós somos curados. Aí no 25 diz assim, pois vocês eram como ovelha desgarrada, mas agora se converteram ao pastor, bispo de sua alma. Porque a gente estava como ovelha desgarrada, sem direção, acreditando em tudo. Acreditando em papel, acreditando em mortos, acreditando em imagem, em tudo que não diz respeito a Deus, né? Nós estávamos desviados. Aí veio o meu pastor e deu a vida por mim, por você, que foi Cristo. Ele nos resgatou, né? Então, assim, tem muitos pastores aí, tem muitos bispos, apóstolos, um monte de coisa, missionária. Gente, a palavra precisa ser pregada. Porque Cristo que é o bom pastor, né? Então, são coisas que nós devemos sempre olhar para a cruz, né? Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a expiação de Cristo, né? Ali está crucificado o meu pecado e o teu. Amém? Que Deus possa falar melhor aos seus corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Sábado abençoado.